106,9. Bom dia, ouvintes da Futura FM. Agora estamos aqui de volta nos estúdios ao vivo com imagens, porque temos a presença aqui do nosso convidado. Esse rapaz eu vou apresentar, mas eu acho que você, ouvinte, já deve ter ouvido falar nele. Já foi vereador aqui em Itajubá por 2 vezes, presidente da Câmara Municipal por 2 vezes, foi candidato a prefeito da cidade lá em 2000 e a primeira vez? 2008. Eu nem era nascido ainda, Matheus. 2012, esse rapaz foi eleito prefeito e em 2016 foi reeleito prefeito com a maior votação da história dos 200 anos de Itajubá. Estou falando de Rodrigo Vieira, que eu tenho orgulho de chamar de meu amigo e nosso prefeito há quase 8 anos. Bom dia, prefeito, bem-vindo aos estúdios da Futura FM no programa Nos Bastidores da Política. Bom dia, Melo. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Futura FM. Prazer enorme estar nesse programa que você vem apresentando com brilhantismo, com verdade e com a verdadeira política. Para mim é uma satisfação enorme e estava esperando seu convite já fazia tempo, viu, Melo? Rodrigo, o objetivo desse programa aqui é poder levar de maneira clara, né, e transparente para os nossos ouvintes como é que funciona a política nos seus bastidores, as decisões que se tomam, o que são aqueles termos que só a gente que está no meio conhece. O cidadão comum não tem obrigação de conhecer aqueles termos que a gente sempre usa, né? Verba ordinária, verba vinculada, o que é o orçamento, ficha, essas coisas assim. O que é um voto, o que é uma eleição proporcional, o que é uma eleição majoritária. São termos que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia, mas que o nosso ouvinte, que está lá no seu trabalho, estudando ou cuidando da sua casa, da sua família, não tem a mesma familiaridade que nós. Então, como professor, eu costumo dizer o seguinte: normalmente a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha do lado também. Então, às vezes, chega uma pergunta aqui de um ouvinte, a gente responde no ar, porque aquela dúvida pode ser a de outras pessoas também. Então, levar essa informação, esse conhecimento para o nosso ouvinte é muito importante, porque cada vez mais está ficando claro, e acho que a população brasileira já percebeu, que a decisão política que a gente toma sempre no momento da eleição reflete aí por 4, 5, 10 anos. Por isso a gente precisa estar muito consciente na hora de tomar essa decisão. Sem dúvida. Muitas das vezes o político acaba ficando muito técnico. É igual o técnico em direito, em contabilidade, em economia, e usa termos que a população não tem conhecimento. Então, por exemplo, sobre a educação, o FNDE, certo? O IDEB, tudo isso. Várias siglas. E quem quer, às vezes, mentir para a população, às vezes usa termos técnicos que acaba enganando ou complicando as coisas para outras pessoas. É igual também com o orçamento do município. A LDO, que não está de acordo com a PPA, que não está de acordo com a LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual. Quer dizer, na verdade, é o orçamento do ano que vem e dos próximos anos que a prefeitura vai poder gastar ou não dentro daquilo que está estipulado. A pessoa que estava ouvindo isso aí já desistiu já. A pessoa que estava ouvindo já desistiu. Eu enfrento isso, Rodrigo, na sala de aula, né? Do aula de química, e vez ou outra, para mim, os termos químicos são óbvios, naturais. Mas para a molecada que está vendo química pela primeira vez, ou que está vendo aquele assunto pela primeira vez, aquilo é algo muito estranho. Então a gente tem que ter sempre essa sensibilidade, esse cuidado de, aquela pessoa que está me ouvindo, está ouvindo isso pela primeira vez. Então tem que ter muito cuidado como passar. Às vezes até usar exemplos que é do dia a dia dele, do cotidiano daquele aluno, para que ele possa incorporar o conceito e aí sim evoluir na matéria. Senão ele fica travado e acaba traumatizando. Quantas vezes a gente já ouviu aluno que tem trauma de matemática, tem trauma de química, de física? Por quê? Porque quando é apresentado os conceitos pela primeira vez, é de maneira pouco didática. Então, a nossa preocupação de sempre levar a informação de maneira o mais transparente possível é exatamente para aproximar as pessoas desse mundo da política, que é fundamental que a gente esteja próximo. E que para que possamos ter um bom programa, ô Melo, eu peço que nós passamos a falar de coisas boas de Itajubá. Sem dúvida alguma. Eu acho que o povo de Itajubá, diante de uma pandemia, na véspera dos Dias dos Pais, nós queremos notícias positivas da cidade. E como nós temos conteúdo, esse governo tem conteúdo e tem muitas coisas boas para falar, que se nós ficássemos aqui mais de 24 horas, nós teríamos todo o espaço de tempo para falarmos de coisas boas de Itajubá. Porque a população, na verdade, ela quer saber o que vai melhorar na rua dela,
no emprego dela, na saúde, na educação, no saneamento, no meio ambiente, na cultura, no turismo, no lazer, no esporte. E são essas coisas que nós avançamos durante os 8 anos de governo, praticamente, 7 anos e meio, é que nós temos um conteúdo enorme. Então, se tem um ditado que diz que a vida é muito curta para ser pequena, o mandato é muito curto também para responder às mesquinhez, a pequenez, vamos dizer, abre aspas aí, de alguns pensamentos. Eu lembro disso, Rodrigo, fui seu secretário no primeiro mandato, no início do segundo também. Eu lembro das reuniões de secretariado, você sempre reforçava isso. Secretários, se a gente fechar o olho aqui por um mês, já passou uma parte do nosso mandato, do nosso trabalho. Então nós não podemos descansar nem um mês, porque um mês perdido de trabalho é resultado que a gente deixa de apresentar. E eu queria te fazer uma pergunta, agora que está aí na reta final do seu segundo mandato, agora com a bagagem, toda essa experiência que você adquiriu, que eu tenho certeza que é um grande aprendizado, na sua opinião hoje, está no final do seu segundo mandato de prefeito aqui de Itajubá, o que uma pessoa precisa ter para ser um bom prefeito? Primeira coisa, ter amor à causa, amor à cidade, conhecimento de causa, ser gestor, ter um programa de governo para fazer do seu governo uma cidade melhor, para ele ter um governo que ele possa chegar depois de uma idade avançada, olhar para trás e falar, fui útil. Nós não podemos, de forma nenhuma mais, entregar a cidade para as pessoas que simplesmente querem pôr o seu retrato lá como um ex-prefeito. Não, isso não importa, isso é vaidade. Alguma pessoa que possa ter amor à causa, olhar, por exemplo, que fiz diversas escolas, diversas creches, e saber que aquelas crianças nem sabem quem você é, ou no futuro nem lembrarão de quem você é, mas você se sentiu útil, que milhares de pessoas estão estudando em alguma escola que você fez. Saber que você pegou a educação num nível difícil, lá embaixo no IDEB, e elevou para um dos melhores lugares do Brasil no índice do IDEB. Notas que o resto do Brasil quer atingir daqui 10 ou 15 anos, nós já atingimos em Itajubá. Chegar na saúde e falar, valeu a pena. Nós pegamos uma cidade e o gestor conseguiu fazer isso com competência, que é dividir com as pessoas que entendem do assunto e dar poderes a ela para que elas possam navegar e transformar, por exemplo, um hospital-escola em um hospital de excelência e de alta complexidade, de fazer transplante de órgãos, de ver helicópteros pousando e subindo aqui, levando ou buscando órgãos, salvando vidas na nossa cidade. É olhar para os nossos bairros e ter equipes médicas atendendo em vários dos bairros já até às 9 horas da noite e não 1 hora só por dia como era antigamente. Perceber que a sua equipe de dentistas está atendendo 1000% a mais, 10 vezes mais do que atendia no passado. É ver uma frota nova de veículos atendendo os nossos pacientes, levando os nossos pacientes para tratamento contra o câncer, contra outras doenças ruins aí, mas com dignidade, com carros novos, com motoristas treinados, capacitados, com atendimento na cidade que for levar, com um hotel pago pela prefeitura. É asfaltar as nossas ruas com a mobilidade urbana, é criar pontes na nossa cidade para melhorar a viabilidade do trânsito, passarelas pelas ruas, pintar a cidade, sinalizar a cidade, colocar lixeiras, limpar a cidade, construir um centro de lazer impensável. E tudo isso que eu estou dizendo, eu poderia falar das casas populares, eu poderia falar das quadras de esporte que nós fizemos, poderia navegar aqui sobre a Guarda Municipal, sobre a parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, que está atingindo os melhores índices de segurança pública da história de Itajubá. Então, o que é isso? É quando querer ser prefeito, é ter dentro do coração o amor, ser apaixonado pela cidade, e não é um discurso político, não é um discurso de verdade, e chegar no final do mandato e dizer o seguinte, meu dever foi cumprido, estou entregando uma cidade muito melhor do que eu encontrei. Agora, eu falava em 2012, eu e o Christian, quando éramos candidatos, e você estava junto, Melo, que o nosso lema era um novo tempo, uma nova Itajubá. E que a cidade não poderia errar mais. Porque, às vezes, um candidato se dá de vítima e o tempo inteiro se vitimiza
E você tem que observar a vida desse candidato. Seja ele quem for, de qualquer corrente política, tá? Seja da nossa, do adversário, de quem for. Se ele não foi capaz de tocar nada até hoje, nem uma quitanda, nem um carrinho de pipoca, você não pode pôr uma cidade que mora você, seus filhos, sua família, nas mãos de uma pessoa dessa, porque é um coitadinho, bonzinho. Não, o gestor tem que ser bom de serviço, ele tem que ser próspero, ele tem que se saber comportar, ele tem que saber falar com o presidente da República, com os ministros, com os governadores, com os senadores, com deputados. Ele tem que ter força, coragem e determinação para sair de carro daqui de Itajubá, bater lá em Belo Horizonte, 10 horas da noite está de volta para trabalhar no outro dia. Ele não pode xingar as pessoas, tem que ter paciência. Não pode um candidato a prefeito mandar, por exemplo, um membro da igreja calar a boca, como outros fizeram em outros tempos, outros candidatos. Tem que ter educação, paciência, tolerância e humildade. A humildade é o primeiro princípio que tem que ter. E o gestor municipal, ele tem que saber que no momento que ele é eleito pelo povo, ele é o maior funcionário do povo. Ele é o maior prestador de serviço para o povo. Então ele tem que entender a razão da população, tem que compreender todos e principalmente, independente se ele teve 10, 15, 20 ou 30 mil votos, no momento que ele ganha prefeito, ele passa a governar para 100 mil pessoas, independente se foram 30, se foram 20, ele tem que governar para todos. Então esse é o propósito que nós entramos, e pedir a Deus que ilumine o seu governo, de quem quer que seja. Eu peço a Deus todos os minutos para que ilumine o meu governo, os meus passos, a minha conduta, e possa também trazer pessoas boas ao meu lado, que o mais importante também na hora do voto é você observar quem são as pessoas que acompanham aquele candidato, qual é a conduta do candidato, quem governará junto com ele, porque nenhum prefeito, Melo, você sabe muito bem, governa sozinho. E tem um outro ditado: infeliz do político que acha que o poder é para sempre. Não existe esse poder. Poder é tudo passageiro, não existe, é uma vaidade de quem quer, quem imagina isso. Então, se tem pessoas que nunca deram certo em nada e colocar para governar a cidade, porque deu um apoio político, ou pôs um santinho na sua casa, uma faixa na sua casa, ou porque está andando com ele na época da eleição, se for uma sugestão que eu posso dar para os mais de 7 candidatos a prefeito que estão vislumbrando aí na cidade, cuidado com as pessoas que você anda ao lado. Eu hoje posso dizer que o nosso pré-candidato a prefeito tem o orgulho de andar ao lado do prefeito. Eu não sei se outros candidatos podem falar das pessoas que estão ao lado dele. Isso aí eu sou testemunho de muita coisa que você falou, de que eu estava do seu lado. Eu queria, Matheus, compartilhar aqui com os nossos ouvintes uma coisa que eu vi um dia. Não sei se a Diná está ouvindo o programa, mas ela vai concordar comigo. Foi no dia que a Secretaria de Obras pôs para funcionar a usina de asfalto que a prefeitura comprou. Não lembro que ano foi isso. E o prefeito, Matheus, ele estava com uma calça de brim marrom bem clarinho, e ele foi ver a máquina funcionando. Aí ele voltou para o gabinete todo sujo de piche. A vibração dele, por ver a máquina funcionando, aquela usina funcionando. Sabe quando uma criança ganha um brinquedo novo? Era essa a satisfação dele. Eu acho que aquele dia eu vi um exemplo que você falou agora, de ter amor pelo que faz. Eu estou falando isso aqui publicamente, um momento que eu estava dentro do seu gabinete esperando para uma reunião, você chegou lá da Secretaria de Obras todo sujo, a calça toda suja de piche, porque você estava vendo funcionar pela primeira vez a usina de asfalto que a prefeitura tinha comprado. Aquela alegria, né? Porque eu sabia dos benefícios que essa usina traria para Itajubá. Hoje nós temos dezenas e dezenas de quilômetros de estradas rurais asfaltadas por aquela usina. Nós temos dezenas de quilômetros dentro da cidade feitos com asfalto desta usina. Então, eu tinha noção dos benefícios. Então, eu fiquei alegre como se aquilo fosse um presente, como se fosse uma criança ganhando um carrinho de presente. A Alice mostrou que realmente estava de coração. E viu? é o que vale a pena. Porque quando você tira a pessoa do pó ou do barro, uma pessoa alérgica ou que tem um sofrimento,
Ou as pessoas dos bairros rurais que têm que sair com um saquinho no pé, em cima do sapato, para não sujar de barro, chegar no final da estrada, tirar o saquinho, esconder numa moita, para depois ir para o serviço, para o sapato não estar. Essas pessoas estão nos ouvindo agora nos bairros rurais, sabem o que é quando o prefeito leva o asfalto para a casa dela. Quando ela passa a poder pôr no varal novamente a sua roupa para secar, porque não vai sujar de pó ali. Então, os benefícios que trazem, que eu sei que aquela usina iria levar à população, era alegria. É igual também, Melo, quando eu às vezes no meu gabinete, eu abro a janela ali e falo para minha secretária, olha ali o teatro, vejo crianças entrando no teatro, uma criancinha vestindo de bailarina, outro menino com um violão nas costas. Eles nem sabem quem que é o Rodrigo, eles têm 7 anos de idade, 8 anos. Mas eu falo assim, ó, valeu a pena. Nós criamos um centro cultural que vai mudar a vida de Itajubá. Quando eu venho para a prefeitura todos os dias, passo em frente à creche ali do Cruzeiro, quase em frente ao polo esportivo da Unifei, uma creche estilo americana, aquilo que era um sonho de consumo e nós não tínhamos, que tem ali mais de 200 crianças entrando, todas chegando em vans Mercedes-Benz, com ar-condicionado, com vidro elétrico, com som, segurança, conforto, as crianças descendo sorrindo com lancheirinha na mão. Eu sei que eles vão ter ali uma merenda escolar de primeira, com professores de primeira linha, e ali antes era um lote baldio, que só tinha cobra, mato, girino e pernilongo, e nós construímos ali uma creche, porque foi na raça que saiu essa creche, sim, e outras creches que nós construímos. Aí você pensa com você, assim, sozinho, que o governo às vezes é solitário, tá? Você está dentro do carro passando, você fala assim, oh meu Deus, valeu a pena. Só isso já foi útil. Quando eu chego, por exemplo, lá no parque da cidade, Melo, você chega, fica quieto. Quem for lá no parque qualquer dia, fica quieto e começa a perceber o som, por exemplo, dos passarinhos, o som das crianças andando de velotrol, carrinho de neném, ou você olha idosos andando, jovens conversando na beira, outros fazendo piquenique, aí você percebe assim, ó, valeu a pena, Itajubá não tinha onde ir. Quando você vê, por exemplo, um vídeo monitoramento, a cidade inteira coberta por câmeras de segurança, diminuindo a criminalidade para quase 1/10 do que era antigamente. A Polícia Militar, em sintonia com a Guarda Municipal, a Polícia Civil batendo recordes de casos solucionados, com a parceria da Prefeitura Municipal, você fala, valeu na área de segurança pública. Então, quando nós limpamos os rios, os ribeirões a cada 3 meses, limpamos o rio Sapucaí a cada 6 meses, 8 meses, vamos limpando, tirando a sujeira debaixo das pontes, tirando os entulhos que, infelizmente, pessoas irresponsáveis jogam, você fala, vale a pena. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, que eu poderia navegar muito? É pelo amor pela sociedade. É o amor que nós temos do gestor. O gestor tem que ser bom de serviço. Você não pode pegar uma pessoa que não dá conta de tocar um departamento de alguma instituição pública, ou não tocar uma quitanda, e dar para ser prefeito da cidade. Porque o momento do voto dura apenas 10 ou 15 segundos. Mas as suas consequências podem ser boas para os próximos 4, 8, 10, 12 anos, ou pode ser extremamente, naquele momento de 15 segundos, péssimas para a cidade e para os seus habitantes nos outros anos. Eu acho que Minas tem exemplos claros disso, né, Rodrigo? A gente pode citar aí o próprio governador Zema, atualmente, que está fazendo o possível e o impossível para pôr o Estado no eixo, né, em razão de uma gestão totalmente descabida e irresponsável que ele pegou. Isso aí não é novidade para ninguém. Nós temos, né, no governo federal aí, os nomes indicados pelo Bolsonaro para cada pasta, exemplos de gestores, de pessoas técnicas que dominam a sua área para poder dar resultado. Ele não pôs gente boazinha. Ele não estava ali montando o altar de igreja, estava montando uma equipe de trabalho sério que precisava recolocar o país no eixo também. Colocou pessoas sérias. Ainda tem gente torcendo o nariz ainda para alguns ministros dele. Por quê? Porque estão querendo trabalhar e e dar resultado. Dentro disso, Melo, eu sempre sou repetitivo aqui, exatamente o que você falou. Não pode um gestor, um candidato, ganhar as eleições e lotear cargos técnicos com política. Política, quem faz, já é o prefeito e o vice-prefeito. Sabem fazer. Mas, por exemplo,
Você pega, por exemplo, um cargo de secretário de esportes. Você tem que pôr um profissional do esporte na área. Se você pegar uma pessoa que pôs um carro de som para você, que não tem nada a ver com o esporte, depois você loteia para agradar seu amigo e dar uma secretaria para ele, não pode. Porque quem vai perder com isso é todo o esporte da cidade. Se você pegar na área de educação... Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre o secretário de esporte, já que você falou do Júnior. Sim. Eu estava em Belo Horizonte, conversando com o Coronel Henrique, deputado estadual que você conheceu. O Coronel Henrique ele trabalhou na equipe que coordenou as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E quando eu citei, né, estava falando aqui, ele perguntou, o Juninho está em Itajubá? É. Ou seja, ele conhecia o Júnior pelo fato de ser da área. O Coronel Henrique comandou a parte de segurança, de biossegurança das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele sabia que o Júnior era secretário de esporte de Itajubá. Então, quando você põe alguém que é da área, que conhece, que está na área há anos trabalhando ali, né, essa pessoa é reconhecida pela sua competência. Então, você citou um exemplo, eu me lembrei desse detalhe. Mas você tem que lembrar do meio ambiente. Sim, é um profissional nossa, de meio grande ambiente. Ricardo. Na agricultura, você tem que ter um bom veterinário ali, alguém que saiba cuidar da agricultura, ou que seja um gestor na área de agricultura. Na educação, na saúde, certo? Aí você vai fazendo um governo, porque o prefeito ele pode ter ser um oceano de conhecimento, porém com um palmo de profundidade. Já um técnico, ele pode ser somente um poço de conhecimento, mas profundo naquela área que ele trabalha. Então não vai eu, Rodrigo, entender mais, por exemplo, na área médica, do que o meu ex-secretário Nilo, que é doutor no assunto e formado nisso. Que foi o nosso convidado semana passada aqui, esteve aqui conosco. Certo. E a Gorete, que já trabalha há 20 anos nessa área de saúde. Grande Gorete. Certo? Não vai o Rodrigo querer entender mais de meio ambiente que o Ricardo do meio ambiente, que já era há 25 anos do IEF, que entende meio ambiente, é sabedor de tudo meio ambiente, é renomado no país inteiro. Não vai o Rodrigo querer entender mais do que o procurador jurídico, que é mestre e doutor no assunto e que é professor de uma universidade também em direito, certo? E assim eu poderia navegar com quase todos os nossos secretários. Então, você tendo em mente o que a cidade precisa, você vai ter os jogadores em campo que cada um faz a sua tarefa. É igual um time de futebol. O atacante, por exemplo, Neymar, se colocar ele no gol, ele não vai ser tão bom quanto o goleiro da seleção. E se você pegar o goleiro da seleção e colocar no lugar dele, ele não vai jogar. Eu falo sempre, você pega o melhor jogador de futebol, coloca ele para jogar basquete, ele não vai jogar. Você pega o melhor do basquete e coloca para jogar futebol, ele não vai conseguir jogar futebol com toda a certeza, com sucesso, como tem quem joga futebol. E na política é a mesma coisa. Para você ter um prefeito da cidade, de verdade, ele precisa saber prefeitar. Ele precisa ter pessoas boas do lado. Ele precisa ter paciência com a população, tolerância, humildade, se colocar primeiramente no lugar dos outros. Não tem. O lugar mais difícil do mundo é se colocar no lugar dos outros. E um prefeito tem que sempre se colocar no lugar das pessoas. Eu vou dar um exemplo simples para você aqui. Nós estamos asfaltando diversas ruas em Itajubá, centenas de ruas. É normal que se a gente vai reformar o quarto da sua casa, o banheiro da sua casa, sempre tem uma trinca em outro lugar, ou um cano que estoura, uma lâmpada que quebra. E você vai asfaltar a rua. Tem ruas que o encanamento era muito ali superficial, uma máquina pesada para compactar o asfalto estoura um cano, Copasa vem reclamando, depois ela faz o serviço, trinca um pedaço de uma casa, tem que reformar. E tem um morador de uma casa que estava reclamando que a casa dele trincou. E eu percebi que, eu não estava sabendo disso, aí eu percebi que algumas pessoas estavam impacientes com ele. Eu falei, opa, espera aí, a pessoa está certa. Não vai ficar impaciente com ninguém, não. Chamei ele, tratei ele com carinho e atenção que precisa, mandei o nosso pessoal técnico na casa da pessoa, realmente teve uma trinca em um dos quartos, alguma coisa, falei com a empresa vai reformar a casa dessa pessoa. Só que a prefeitura estava certa que tem que fazer aquela rua para melhorar para milhares de pessoas, e ele estava certo de reclamar que ele foi prejudicado com aquilo, e depois que nós falamos que ia arrumar, já virou um grande defensor, sabe que a rua é boa, a única coisa que ele queria era verdadeiramente
que a casa dele fosse reposta no lugar certo. E isso aconteceu. Então, em todos os lugares, uma pessoa que está precisando de um emprego, uma pessoa que precisa de uma vaga para o filho na creche, uma pessoa que precisa de uma internação mais urgente no hospital, certo? Uma reclamação de uma rua que esteja ruim, o prefeito tem que ter paciência. Agora, tem gente que manda até padre calar a boca e alguma coisa, não pode ser prefeito da cidade. A velha palavra que está na moda, mas pouca gente sabe aplicar, que é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro para tentar entender o porquê que ele está falando, ou reclamando, ou requisitando algo. Já que você falou de asfalto, ontem à noite eu estava lá na Santa Rosa e voltei, resolvi voltar pela beira do rio. Peguei ali a ponte da Imbel, vim para a rodovia, aí peguei ali em cima da ponte da Imbel, desci para a beira do rio ali e vim seguindo. Até chegar no P4 ali. Já está quase tudo asfaltado, hein? Rodrigo, eu morei 5 anos ali no bairro da Imbel. Aquele trecho ali era todo terra até 2 meses atrás. Além da ponte do batalhão, que já está pronta, né? Agora está terminando o asfalto do lado de lá. É uma qualidade de vida que traz para aquela população daquela região toda, mas desafoga o trânsito, porque vira uma linha a mais de fluxo, de opção para os carros que passam por aquele trecho que vem entrando na cidade ou que vai saindo da cidade. Tem mais uma opção. Você passou por lá recentemente, não? Passo por lá todos os dias. Estou fiscalizando as obras lá e curtindo as obras. O prefeito tem que curtir as obras, ele tem que ter prazer de voltar lá. Diz assim, de passar, fiscalizar. E eu sou chato para isso. Eu sei, eu trabalhei 5 anos com ele, Matheus. Tem uma quininha de ponte que está quebrada ali, arruma logo aquilo lá. Tem uma tampa de bueiro que não está correta, arruma logo isso aqui. Se o prefeito não for detalhista, a cidade começa a ter probleminhas, outros problemas, acaba ficando suja, feia, mal cuidada. E ali essa avenida que o Melo falou, para os ouvintes, para vocês entenderem. Quem chega ali na ponte P4, para você sair da cidade, você tem que pegar ali a Padre Lourenço da Costa, isso? E passar em frente à padaria do Totó, e passar em frente aonde a Valônia ali, e ir embora, frente ao posto do Edmilson, e até lá na ponte da Embel e ir embora. E aquela rua é sobrecarregada porque é uma rodovia federal. Então, nós tínhamos uma rua de terra que passava só bicicletas embaixo, que é na Marginal Beira Rio. Então, é uma rua de 3,2 km. Para vocês terem uma noção das coisas, ela é maior do que a Avenida BPS, que pega ali desde a Pneu Sul até lá no parque. Então, nós fizemos uma avenida nova, Marginal Beira Rio, larga, para um trânsito de via dupla nesse lugar. Fizemos uma ponte sobre o Rio Sapucaí. Para que isso? Para melhorar a vida de todo mundo que usufrui daquele local, para os moradores, e também há uma sobrecarga de veículos na ponte P4, a ponte ali de quem sai do posto Avalon e vai entrar para Varginha. E outra sobrecarga de veículos, está sobrecarregado, é na ponte da Imbel. Então, como Itajubá tem um rio que corta a cidade ao meio, que é o Rio Sapucaí, então você tem poucas pontes na cidade para você atravessar a cidade de um lado para o outro. Então concentra tudo nessas pontes. No momento que você vai fazendo mais pontes e passarelas, você vai facilitando a vida de quem está em veículo e quem está a pé ou de bicicleta. Então nós criamos algumas passarelas sobre o Rio Sapucaí e fizemos mais uma ponte atrás do Exército, do lado do campo do Atlético. Por quê? Porque todo mundo que sai da Varginha, ou vem de Maria da Fé, ou vem dos bairros rurais ali do Ano Bom, Rio Manso, Goiabal, certo? Rancho Grande, desses bairros todos que nós temos ali para cima, eles tinham que ir lá na ponte P4 ou lá na ponte da Imbel para atravessar o rio. Agora eles têm uma ponte que atravessa direto. E quem vem de bicicleta ou de carro, ao invés de pegar a rodovia, vai ter mais tranquilidade, vai desafogar a rodovia, sim, evitando acidentes, vindo por essa Marginal Beira Rio de 3,2 km, se eu não me engano, ali. E o melhor também, as pessoas que moram naquele local, que antes viviam, era só o terreno da casa ali, ou a parte de trás da casa, porque era rio, agora eles vão ter a dignidade de ter uma avenida larga, bonita, iluminada, com lâmpada de LED, com lixeiras, sinalizadas. Então, um terreno que valia 100 passa a valer 300. Uma casa que valia 200 passa a valer 600 naquele local. Então, valoriza o imóvel das pessoas, dá mais dignidade, facilita para os moradores da cantina Nossa Senhora de Fátima, quem vem da Santa Rosa ali por dentro, quem vem lá do bairro Morro Grande, dos outros bairros, vai facilitar para toda Itajubá naquele lugar.
Já que você falou de ponte, lá na Medicina Avenida, ao longo do Ribeirão Anhumas, também, né, a prefeitura acabou fazendo novas pontes ali. Algumas pessoas sempre perguntam, Rodrigo, por que fazer a ponte se a ponte já estava lá? Por que teve que derrubar as pontes e fazer outra? Exatamente. E eu peço que as pessoas prestem atenção que até 7 anos e meio atrás vocês não estavam acostumados a ver um prefeito que vem num programa e que 1 hora torna-se pouco para ele falar de tantas obras e obras de porte. Obras que estão beneficiando a sua vida aí, a vida sua, dos seus filhos, dos nossos itajubenses. Então, às vezes a gente fala com uma facilidade, uma ponte, vocês não imaginam o que é fazer uma ponte, certo? É projeto, é idas e vindas em Belo Horizonte, em Brasília, é projeto para ser aprovado na Câmara, é projeto com o meio ambiente, é licitação, para sair do forno uma licitação dessa, para ter empresa concorrendo, para tudo isso. Então, existe uma engenharia por trás, um trabalho enorme por trás. As pontes ali do bairro da Avenida é o seguinte, como tem o Ribeirão Anhumas que corta o bairro São Vicente, ali Medicina, e o bairro da Avenida, e sai também, e desafoga lá deságua lá no Rio Sapucaí, perto do Hotel Real, essas pontes, elas afunilavam as águas do rio. Então, não adiantaria de nada se a drenagem que eu fiz inteira no bairro da Medicina, bairro que eu morei 17 anos e acompanhei as enchentes na rua da minha casa, e quem é morador do bairro Medicina em São Vicente, que é um dos maiores bairros da cidade, sabe o que o prefeito está dizendo. Então, não adiantaria de nada se nós não abríssemos a caixa do rio. E pior ainda, não adianta eu abrir a caixa do rio e quando chega na ponte, a ponte foi feita há muitos anos atrás, não imaginavam isso, não fizeram com a devida ordem que deveria ter sido feita, fizeram uma ponte estreita embaixo, e o que fazia aquilo? Aquilo lá espremia o rio, vamos dizer, é igual um esguicho, uma mangueira, quando se aperta a ponta. Então você segura a água, ela dá uma pressão ali. Então esse rio, na verdade, ele retia, ele fazia uma retenção das águas para a Medicina e evitava essas águas de desaguar ali com força. Aí a água ficava no bairro. Ficava no bairro. Por isso que enchia a Medicina com tanta rapidez. E a caixa d'água, vamos dizer, a bacia que irriga ali o bairro da Medicina, ele é muito grande. Quando você chega na Medicina, chega ali da Medicina, quem está aí na rua agora me ouvindo, na sua casa, dá uma olhada lá atrás do Albatroz, o tamanho das montanhas do morro que nós temos, até lá o Morro do Marra, aonde atrás da antena ali da Panorama FM, da torre de televisão lá de cima, toda aquela água, quando cai, vinha para o bairro Medicina. Se o bairro não tinha drenagem, rede de tratamento embaixo ali de águas pluviais, por baixo, e um rio estreito, com pontes estreitas, não dava outra, que lá virava uma várzea e ficava as águas com 1 metro, 1,5 metro dentro das casas. Então nós fizemos um trabalho gigante, inteligente, de engenharia, mas reforço, para amenizar os problemas. 100% dos problemas não tem prefeito, não tem engenheiro que possa resolver aquilo, só se parar de chover. Sabe onde eu ouvi você falando isso? No Palanque, lá em 2012. Você foi preciso e claro, gente, qualquer coisa que nós façamos aqui é para amenizar. Né? E eu acho que essa é uma das principais virtudes, Rodrigo, que o político tem que ter. Falar a verdade. Verdade. Não fica prometendo mundos e fundos, não, porque depois o povo vai cobrar. Então não promete o que você não pode fazer. Eu lembro disso, eu estava no Palanque junto com você, que você falou, é para amenizar, porque eu moro na Medicina. Então, toda aquela preocupação que a gente tinha ali da questão das águas que acumulavam lá. E eu lembro que as obras foram feitas por etapas. A primeira foi baixar lá perto do Hotel Real, né, aquele manilhão lá, eu esqueci o nome lá. A gente chama de um ladrão embaixo do rio, que é como se fosse ali quando você tem eu esqueci o casa, termo também, o Teixeirinha sempre fala o termo as lá. aduelas que nós colocamos, isso. Mas para as pessoas entenderem, é igual você no banheiro da sua casa, você tem o ralo. E o ralo é mais alto que... Ali o ralo era mais alto, então a água tinha que encher no banheiro da sua casa, depois aí alagava o banheiro. Não, você tem que pôr o ralo no lugar mais baixo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um ralo debaixo do rio, que deságua com força no rio Sapucaí. Então ele suga a água. É um efeito sucção que nós temos ali. É uma obra que atravessou a BR-459. Sim, eu lembro disso. Uma obra gigante, subterrânea, é um túnel por baixo da rodovia. E depois disso, nós começamos a abrir a calha do rio e fazer drenagens, e drenagens gigantes. Olha, para os ouvintes entenderem, quando você abre uma rua, você encontra as coisas que você nem imaginam. É gato em energia,
é esgoto ligado na rede pluvial, Sim. é cada atrocidade que está lá há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Às vezes a terra é mole, é turfa, se o terreno anda, você tem que pôr material blindado. Aí encontrei em ruas, Melo e ouvintes, que, por exemplo, eu chegava lá na tampa do bueiro, tinha 2 manilhas. Aí eu falei, mas 2 manilhas dá conta. Ia lá no rio, tinha as 2 manilhas saindo lá no rio. Pô, mas nesse 1 quilômetro de rede, não é possível que essas 2 manilhas não dão conta. Aí quando você abria a rua, não tinha uma manilha na rua. Era só o Então, começo lá, e o fim só. há 30, 40, 50 anos, eu não sei quem fez, tapeou o prefeito da época, pôs 2 manilhas na ponta, 2 na outra e recebeu por 1 quilômetro. Nossa. E outras também que foram feitas de um modo grotesco. Manilhas estouradas, manilhas que fazia como se fosse uma minhoca dentro. A água não sobe e desce, a água só desce, certo? Então isso jamais iria resolver o problema. Locais que tinham que ter manilhas de 1 metro, tinha manilhas de 30 centímetros. Isso não vai escorrer a água. Por isso que soltava a água pelas bocas de lobo e tudo isso. Então nós fizemos um trabalho de engenharia enorme, com o engenheiro Virgílio Piottini, que é professor de faculdade, doutor neste assunto. O nosso secretário Teixeira, que entende disso, trabalhou a vida inteira com isso, junto com outros engenheiros da prefeitura. Fizemos um trabalho enorme, conversamos com a comunidade do bairro e executamos uma obra que fica debaixo da terra, que muitos prefeitos falavam no passado o seguinte: não faça a obra debaixo da terra que o povo depois não lembra. Isso está errado. Nós temos que valorizar o bairro, dar dignidade para o povo, tirar a água de enchente de dentro da casa das pessoas. E é o que nós estamos conseguindo fazer lá com o bairro da Medicina. E para que esse serviço seja completo, chega a parte mais difícil. Você pegar 3 pontes de ruas movimentadas, ruas que passam cerca de 25% do trânsito da cidade, estourar essas pontes e fazer uma ponte nova, com a boca mais larga, para as águas poderem desaguar, é ter peito para fazer isso, coragem para fazer, conhecimento de causa, e fazer as pontes aquilo que deve ser feito. Causa um transtorno durante uns 3 a 6 meses, mas depois fica aí 100 anos criando benefícios para o povo de Itajubá. Amém. Tem algumas mensagens chegando aqui, eu não estou conseguindo ler, evidentemente, mas estou tentando juntar nas perguntas. Nós podemos até mais tarde um pouco hoje. Eu falei para o Matheus trazer o almoço dele hoje. Mas tem alguns assuntos aqui que levam lá para o teatro e para o cinema. Alguém falou assim: obrigado pela parceria da prefeitura com a Cabelalto, que permitiu a construção do teatro. Teve uma outra mensagem que eu perdi aqui, falou que é um ganho que ninguém consegue medir. E aí eu queria compartilhar com você, Rodrigo, um fato que aconteceu, acho que foi em julho do ano passado. Foi o seguinte: olha onde chega o resultado de uma obra como um teatro da vida, o cinema da vida. A Mônica, que é presidente da Associação de Bairros do Pessegueiro, ela me procurou na época, eu era vereador. Ela falou assim: Melo, como a gente está em período de férias, eu gostaria de levar as crianças aqui do bairro do Pessegueiro para ir no teatro e no cinema, para conhecer lá, para ter uma oportunidade, tá de férias mesmo. Será que a gente não consegue, para que a Secretaria de Educação nos ceda a van para levar essas crianças? Tá? Eram 3 bairros, eu vi crianças do Gerivá, do Ano Bom e lá do Pessegueiro. Eu falei: Mônica, acho que não tem problema nenhum. Falamos com a Maria Ângela foi super solícita, cedeu as vans. Só que quando a Mônica foi falar com a criançada toda já conhecia o teatro e o cinema. Já conhecia. Aí a Mônica falou assim: nossa, eu achei que ia ser novidade para eles, mas não, todos já tinham vindo, porque as escolas públicas trazem, né, os alunos para visitar o teatro e o cinema. Aí ela falou assim: Melo, será que a gente pode levar os idosos do bairro? E aí foi a surpresa, Rodrigo. Aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos nunca tinham entrado no teatro na vida. Nunca tinha entrado. 60, 70, 80 anos e nunca tinha visto. Viviam a vida inteira aqui em Itajubá, nunca entraram no teatro e no cinema na vida e tiveram a primeira experiência deles. E aí, nesse momento, Rodrigo, que a gente vê a diferença que faz uma criança crescer tendo isto como algo presente na vida dela. Frequentar um ambiente como um teatro, frequentar um ambiente como um cinema, porque isso a coloca no mesmo nível das crianças da cidade grande. Sim. Porque uma hora elas vão competir com elas, seja no mercado de trabalho, seja no Enem da vida, numa prova de concorrência, elas vão concorrer. E se elas não tiveram isso, né, na sua base, na sua formação, vai fazer diferença. Então, assim, o resultado, a gente não consegue medir em números. A gente consegue perceber nessas horas. Quando ela levou 2 gerações, né, para o mesmo ambiente, a geração nova já conhecia. Foi entrando, mostrando como é que era. Alguns estavam com o avô, com a avó. Avó, isso aqui funciona assim, funciona ali.
e aquelas senhorinhas travadas, com o olhar travado, porque nunca tinha entrado num ambiente como aquele. Exatamente. Itajubenses, nascidos e criados aqui. Eu posso dizer com conhecimento de causa. Tem pessoas que iriam nascer, viver e morrer sem ter entrado dentro de um centro cultural como o Teatro da cidade. O teatro, desde que ele foi construído e inaugurado, o teatro tem, Melo, cerca de 60 a 70 mil pessoas que passam por ele por ano. Dessas 70 mil pessoas por ano, pode ter certeza que 60 mil iriam nascer, viver e morrer sem ver uma peça de teatro, assistir um show de mágica, ou uma apresentação de uma dança, ou apresentação de uma orquestra, de tudo aquilo que traz de bom à cultura. Se você quer tornar uma cidade mais triste, tire a cultura dela. Se você quiser tornar uma cidade mais feliz, coloque cultura, lazer e esporte nessa cidade. Então, quando a cidade tem um nível cultural alto, melhora a autoestima do povo, melhora as energias da cidade. E o teatro da cidade, nós vínhamos pedindo isso há mais de 50 anos, 60 anos em Itajubá. Desde a época quando inaugurou o Cine Apolo, que ele era um teatro também, depois nós não tivemos mais nada. Muitas pessoas em Itajubá são grandes profissionais na área de cultura, seja músico, seja num curso de dança, seja numa orquestra, num instrumento, num profissional de mágica, de qualquer que seja o seu ramo, ele não tinha onde apresentar. E quando a minha prima Cristiane, falecida Cristiane, num aniversário de um primo meu, Celinho, lá da Pedreira, eu perguntei, Cristiane, eu pedi a ela, faça meu programa de governo na área de cultura, porque ela foi uma grande ícone do cinema brasileiro e mundial. Ela falou, Rodrigo, cultura se faz com grandiosidade, porque muitos políticos enxergam a cultura como se fosse musiquinha em fundo de bar. Mesmo que esses que tocam em bar é por necessidade, faz parte também, mas nós precisamos pegar as crianças e eles se vislumbrar com alguém que esteja apresentando lá na frente e querer ser igual àquela pessoa. É igual uma criança que vai no Maracanã, vê um jogador e desperta nele querer ser um jogador de futebol. Então eu falei, qual que é a solução? Eu falei, você tem que fazer um teatro na cidade. E aquilo entrou no meu programa de governo, e quando eu com o Christian fizemos o programa de governo, muitos falavam, estão mentindo, isso daqui ele está pensando que é a Disneylândia, eles não vão fazer um teatro na cidade. E eu falei, nós vamos fazer um teatro sim. Eu peço a Deus que me ilumine e vou fazer um teatro. E o teatro está lá pronto. O teatro, se não fosse a pandemia, nós não tínhamos data mais para o ano de 2020, de tão lotado que ele já estava de reservado dessas datas. Vocês imaginem Itajubá agora sem o teatro da cidade. Nós temos boas salas em Itajubá, como tem na Escola de Medicina, como tem na Unifei, certo? Mas igual o teatro nós não temos na região. Então, hoje todos os artistas de fora que vêm apresentar em Itajubá ficam surpresos. Eu tive aqui a palestra de Mário Sérgio Cortella, de Augusto Cury e de muitos outros bons que tiveram aqui em Itajubá, que lá no camarim, quando eu conversei com eles, elogiaram muito o teatro. Outros artistas que vieram aqui elogiaram muito o teatro. Então eles tomam um susto que uma cidade de 100 mil habitantes, quando chega, não imaginam que tem um teatro, um centro cultural, como se tornou o teatro. Então tudo isso valeu a pena. E foi uma parceria que eu criei naquela época, certo? Na troca de uma permuta entre um galpão que estava fechado, jogado, de uma firma que tinha ido embora de Itajubá na época de um prefeito que doou de uma forma até irresponsável, que não fiscalizou quem que era a empresa, e aquele galpão, se ele pedisse a doação, já tinha que doar, porque ele ia gerar emprego, mas eu pedi um centro cultural como contrapartida. Mesmo o dono sabendo que se ele não desse nada, eu teria que doar aquele galpão para ele, ele falou ao prefeito, que bom que você não pediu nada para você pediu para a cidade. E o que você quer fazer? Ele falou, eu quero fazer um grande teatro. Ele assustou. Mas com a parceria do Júnior da Cabelalto na época, e com o Isidro e o seu sócio lá da Cabelalto, fizeram uma parceria que a prefeitura fez uma parte e eles fizeram outra parte. Nós entramos com o som, com a iluminação, com outros tipos de acabamento, e eles nos ajudaram na obra. E é isso que vale a pena. O parque da cidade foi construído também na parceria. Quando falam do parque, olha, você sabe quando paga na concessão,
Concessão acho que não paga nada, ou paga um pouco. Mas a viabilidade daquilo só se faz se o empresário investisse as dezenas de milhões de reais que investiu lá. E isso vai se tornar patrimônio da prefeitura daqui a 20 anos. Então esse patrimônio vai ficar para a prefeitura. Então valeu a pena, que faz a alegria da população, traz o turismo para a cidade, traz o lazer para a cidade. E tá trazendo um problemão, viu? Vou te contar aqui. Ontem postou no Instagram da prefeitura que colocaram novos brinquedos lá no parque, uns dinossauros gigantes. Tem uns dinossauros tem lá, crocodilo. Tem uns filhos, filhos de amigos meus que são do interior de São Paulo que viram e querem viver. E aí tá o pai e a mãe, como é que eu faço agora para segurar essa molecada aqui em casa? Porque querem vir ver os dinossauros lá, os crocodilos do parque. As pessoas entenderem. Fizemos uma parceria com o Sicredi e com o hotel também aqui, o embaixador, que agora tem um nome novo, né? Embaixador... É o Gontijo. Gontijo. Hotel Gontijo. E nós fizemos ali, nós conseguimos os dinossauros, os crocodilos, que estão lá no parquinho já, certo? Nós estamos evitando aglomeração, as pessoas podem ir para tirar fotos. E trouxemos um carro de verdade, que é o Relâmpago McQueen. As crianças e os jovens são fãs desse desenho, que é ganhador de Oscar. Então, o Relâmpago McQueen, de verdade, é um carro de verdade mesmo, é o Relâmpago McQueen construído, formado. Quem tem filho mais novo sabe o que eu estou dizendo. Eu espero que meu sobrinho não veja. Espero que meu sobrinho não veja isso. Olha, eu não sei qual foto que foi mais batida, se é aquele Eu Amo Itajubá ou se é do Relâmpago McQueen, porque tá dando gente lá tirando foto, crianças abraçando o carro, e aquilo eu sabia que seria um sucesso, mas não imaginava que seria um sucesso tão grande. Então o Relâmpago McQueen está lá no parque, e também os dinossauros. E o que eu estou dizendo isso? Isso é alegria de crianças. Sim. É alegria da família, é ter onde ir. Eu te pergunto, antes do nosso governo, você tinha onde ir aqui em Itajubá? Vim agora no Dia dos Pais. Um parente seu, alguma coisa mesmo. Você ia levar onde ele? A praça estava destruída. Fato. Você não tinha... Se você não for sócio de um clube em Itajubá, você ia aonde? Faça uma reflexão, você que está ouvindo o prefeito falar aí. Nenhum lugar para você tirar uma foto em Itajubá você tinha para levar para os seus parentes, ou seus parentes levar uma recordação de Itajubá. Sabe aonde nós íamos antigamente? Ou ali na Matriz, tirar na escadaria da Matriz uma foto, ou dar uma volta de carro, passar lá perto da Elibraz e falar, olha, nós temos uma indústria aqui de helicópteros, que é um orgulho para nós, mas não tinha nada para fazer em Itajubá. Hoje você pode escolher, vamos lá no teatro, vamos no cinema, vamos lá no parque, vamos lá no lago, vamos num parquinho, vamos no calçadão da cidade, que ficou bonito o calçadão, tem segurança. Você tem vários locais de Itajubá, você andava com as pessoas em Itajubá, era buraco, mato. Vinha alguém aqui, estava com uma casquinha de sorvete na mão, não tinha nenhuma lixeira para jogar fora. Então, nós temos sim que fazer uma reflexão e ver os lados positivos, porque há uma diferença enorme do passado com o presente. Um novo tempo, uma nova Itajubá. E Itajubá não pode parar, ela tem que continuar seguindo em frente pelo caminho certo, o caminho da prosperidade. Você falou agora uma coisa da diversão das crianças no parque, né? Esse tempo de pandemia, eu como professor, mas eu dou aula para adolescente, ensino médio, mas eu vejo os profissionais da rede municipal, né, e das escolas particulares também, como está sendo complicado para manter a criançada, né, com toda a energia que tem, ativa dentro de casa. Ela não pode sair mais nem para a escola, que era a opção que ela tinha diariamente, né? Uma opção para sair e poder colocar para fora a energia que eles tinham. Essas opções, Rodrigo, que você citou aqui, até o Natan comentou, né? Que coisa útil, dinossauros para o parquinho. Sim, que as crianças hoje estão sem ter para onde ir. Nem o avô e a avó, muitos estão podendo ver, por causa da pandemia. Então, oferecer, como você falou, em parcerias, né? Por parcerias, essas opções... Sim, é um momento que o pai e a mãe talvez tenham uma opção para levar essa criança para ela poder jogar para fora um pouquinho da energia que ela tem, que é natural da idade e que precisa ser colocada para fora. E tem um objetivo nisso, para que pessoas entendam. Quando você tranca uma criança dentro de casa, e com razão, com medo da pandemia, alguma coisa, se você não, depois de alguns meses, não tirar essa pessoa de dentro de casa, você causa uma depressão. Sim. Essa depressão leva a coisas horríveis. Além dos medicamentos, além de doenças,
leva até a suicídios. Então, você tem que ter as ferramentas para que essas pessoas tenham dignidade e tenham onde extravasar. Nós estamos passando uma época difícil. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa faz que coisa útil o dinossauro, que coisa útil o lago para fazer uma caminhada, que coisa útil as academias ao ar livre, que coisa útil poder ter aonde ir e vir. Porque se eu não tivesse feito isso, nós não tivéssemos feito isso, eles estariam reclamando, nossa, não fez nada de útil. E, ao mesmo tempo, para a pessoa que fez o seu comentário, eu quero dizer que coisa útil também os postos de saúde do seu bairro, aí tendo um médico atendendo as pessoas, tendo fisioterapeutas, tendo dentistas, tendo enfermeiros, tendo os técnicos que vão na sua casa te atender aí, que é o saúde da família, certo? Ter os carros que levam os nossos pacientes, certo? Então tem muita coisa útil, tem um teatro, tem um cinema, tem as ruas asfaltadas, tem lixeiras na cidade, certo? Tem a guarda municipal te protegendo, a parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil, você tem a internet grátis aí na porta da sua casa, você não tinha antes, você tem todos os campinhos de futebol e quadras sendo reformados em toda a cidade de Itajubá, você tem um parque lá no Reborjão que atende um morador de quase 20 mil pessoas em torno do Reborjão e mais o bairro do Reborjão, certo? Todas essas coisas, meu amigo, que também são úteis para a nossa cidade. Ontem eu vi a quadra lá da Varginha, perto do batalhão ali, praticamente pronta já, o pessoal já estava jogando bola já. Aquela quadra, toda vez... eu vou reformar o da Nossa Senhora de Fátima também, tô viu? sabendo. Porque o Teixeira falou. Você passa ali a entrada da cidade, tem 30 ou 50 anos aquela quadra, ninguém fez a reforma daquilo, mas não é possível. Crianças e jovens usam aquela quadra. Tem que ter quadra. Eu tenho que tirar as crianças da frente do celular, do computador, da terra do ninguém, desse deserto que nós não sabemos o que tem ali de conteúdo, e levar as crianças de volta para soltar pipa, para jogar futebol, para jogar vôlei, para jogar queimada, para tirar corrida, para ter salto em distância, salto em altura. Por isto, Parque do Reburjão, Parque da Cidade, o ITC sendo reformado, os campos de futebol sendo reformados, para ter alegria, porque a minha geração, eu estou com 46 anos, a minha geração é aquela que jogava no campinho ali de trás de casa, ali na Medicina, que tinha o ITC para jogar bola, que ia jogar bola lá no Smart, no Huracan, certo? Que assistia jogos. Quer dizer, uma geração que cresceu mais saudável. Então, o que eu preciso fazer, e eu estou fazendo como prefeito, é melhorar a autoestima do nosso povo. E o que é autoestima? É dar a oportunidade. Quem é pai e mãe sabe e entende o que o prefeito está dizendo. É poder o seu filho fazer aquilo que você fez e, infelizmente, se nós não tivéssemos feito isso, não teria oportunidade. O Júnior Aprigil mandou aqui agradecer aqui pelo bairro Piedade, excelente trabalho sendo feito. A Ana Célia também fala que quando a família dela vem de São Paulo para Itajubá, tem orgulho de mostrar a cidade. Obrigado. A Kathleen também, eu perdi agora, ela falou que morou em BH muito tempo e voltou para Itajubá e ficou muito feliz com o que viu. Muito obrigado. Eu não estou conseguindo ler todo mundo aqui. Mas vamos falar de pandemia. Piedade, nós vamos entrar com asfaltamento ali da rua principal, agora nesse mês, viu? Piedade está recebendo pintura, iluminação. Já asfaltamos uma rua grande ali da Piedade. A ligação que liga também o bairro Moquém, Reborjão, ao bairro da Piedade, que aquela rua era horrível, certo? Então o bairro está limpo, não tem uma lâmpada apagada. Tem lá um posto de saúde que atende as pessoas ali, sempre com o médico até às 5 horas da tarde. Antigamente, o médico ia às 7 horas da manhã, se intitulava que só podia trabalhar até às 8, que atendia 4 pessoas. Nós peitamos esse sentido, que era uma coisa errada que tinha, e os médicos hoje têm que atender no tempo integral. Tem uma mensagem aqui também, parabenizar o prefeito por nós aqui da rua Orminda Ribeiro Dias, da Medicina. Convivíamos com a água na rua todos os anos, depois das obras, a rua Delfim Moreira não mais alagou. O Carlão, lá do Burgão do Carlão, mandou mensagem aqui para nós. Grande abraço, Carlão. Carlão, só para você ter uma ideia, eu morei na rua Vital Brasil, que é a rua que liga Itavel, aquela rotatória da Medicina e que pega a rua da Escola de Medicina. E quando você é criança, tem 8, 10 anos de idade, tem uma enchente baixinha, a criança quer andar na enchente. E eu fui andar na enchente ali, caí num bueiro, rasguei o joelho dos dois lados e tem aqui 7 ou 8 pontos dos dois lados. Na rua Orminda Ribeiro Dias e ali na limite ali com a rua Delfim Moreira. Então eu sei na pele o que era a enchente naquele bairro desde criança. E desde criança, eu estou com 46 anos, eu tinha 10, há 36 anos atrás. Então eu conheço, e quem me salvou, que levou eu para o hospital para tomar os pontos,
foi o Luciano e o Ricardo, filho do Zé Maria da Costa Ovidio, meus amigos Luciano e Ricardo, que na época me atenderam, que eu sou grato até hoje por isso. Então, eu conheço a enchente naquele bairro e da rua Orminda Ribeiro Dias. Mando um abraço a todos eles, meu muito obrigado. Legal. Aqui, o Cleiton Dias mandou uma mensagem interessante. Meu filho está ficando muito dentro de casa e acaba ficando estressado e nervoso, né, por causa dessa época de pandemia. O único lugar seguro que podemos levá-lo nesse tempo de pandemia é o Parque Municipal. Ele adora o parque e nós também. Itajubá precisa de um lugar assim. Com certeza a cidade ficou mais fácil de ser amada. Itajubá no rumo certo. A mensagem do Cleiton Dias aqui. Obrigado, Cleiton. Wagner está assistindo também. O Rodrigo Maciel manda mensagem: parabéns, melhor gestão que Itajubá já teve. Gostaria de agradecer a atenção com os animais. Itajubá não tinha essa atenção e hoje temos. Deixa eu fazer um agradecimento para o Rodrigo com suas palavras, que o nosso centro de zoonose, hoje ele atende, se eu não me engano, eu posso falar, é isso mesmo, eu acho que 15 vezes mais, olha gente, atender 2 vezes mais, já é um número espetacular, 3 vezes, ele atende 15 vezes mais animais do que atendia antigamente. Nenhum governo, nos 201 anos de Itajubá, cuidou tão bem dos animais quanto o nosso governo. Nenhum governo, nem daqui e nem da região, faz o número de castrações que nós fazemos aqui em Itajubá. Quero agradecer todos os profissionais do Centro de Zoonoses, a todos os veterinários, os técnicos ali na área também que nos ajudam, e a todos aqueles que estão comprometidos verdadeiramente com a causa animal. Porque existe uma diferença entre aquele que é da causa animal, que trata bem o animal, que leva para castrar, leva para cuidar e depois volta com o animal para o seu lar, onde ele morava, seja um morador de rua, um animal morador de rua ou de uma pessoa, ou aquele que só pega o animal de uma rua e tranca o animal com 200 outros animais, um mordendo o outro e machucando um animal. Então você agrada a pessoa que queria ficar livre do animal, mas joga o coitado do animal dentro de um canil que tem 200 animais. Depois você tira uma fotinha com a pessoa, essa pessoa mente, tirando uma fotinha com o animal, dando um beijinho no animal, enquanto isso tem 150 animais, um mordendo o outro ali, ou passando a doença um para o outro. Então, tratar do animal é dar uma nova vida, é arrumar alguém para adotar esse animal, é dar uma vacina nele de coração e reabilitar este animal. Isso nós temos feito no nosso governo e fazemos até pouca publicidade disso, viu, Mel? O trabalho do Centro de Controle de Zoonoses realmente é muito bonito, viu, Rodrigo? Eu estive lá algumas vezes visitando, fui com o Nilo na época, a gente era secretário, visitamos lá várias vezes, é um trabalho muito bacana mesmo. Vamos falar de pandemia, o tempo aqui já está bem estourado. O Matheus, ele costuma, Rodrigo, desligar a tomada ali se a gente passa muito do tempo. Os nossos profissionais de saúde, eu acho que primeiro, antes de tudo, né, tirar o chapéu para eles. Estão fazendo um trabalho excepcional, à frente de tudo, aí, com os riscos que toda a questão da pandemia oferece. E tanto lá no Hospital Escola também, a Santa Casa tem feito a sua parte, a gente tem acompanhado os trabalhos aí. Os nossos postos de saúde estão ali trabalhando, né, firme mesmo, e aqui a gente não tem nem palavras para descrever o que os profissionais de saúde estão fazendo nesse momento, que é realmente um trabalho de anjos, né? Anjos que estão aí tentando nos proteger. Rodrigo, recentemente a gente viu a publicação que a prefeitura aderiu ao programa Minas Consciente, Sim, do governo Zema. Eu até lembro, eu comentei aqui no programa, a gente colocou até o áudio, não foi, Matheus, na época, que eu tive uma reunião, fiz uma live com o subsecretário de Desenvolvimento Regional, Fernando Passalho, falando sobre isso, questão do Minas Consciente, que teve um ajuste há 2 semanas. certo. Né? Tinha um formato que era muito rígido, e aí o governo reconheceu que naquele formato muitas cidades não aderiram, exatamente porque se aderisse, fecharia tudo, ficaria muito mais complicado. Então, com essa sensibilidade, o governo Zema acabou mudando algumas regras da questão de abertura e fechamento de comércios, de atividades econômicas, e a partir daí, a Prefeitura de Itajubá fez, então, a adesão ao Minas Consciente. O que mudou com esse ajuste? Qual é a diferença que vai fazer para o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora? Perfeito, sua explicação foi perfeita. O Minas Consciente, para as pessoas entenderem, nenhuma lei municipal pode sobrepor, ela pode divergir da lei estadual ou de uma lei federal. Então, primeiro manda a lei federal, depois faz a lei estadual, e depois da lei estadual a lei municipal. Então, o Minas Consciente, até 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, ele tinha muitas restrições.
Então, quem aderisse ao Minas Consciente ia acabar, por exemplo, se eu tivesse aderido ao Minas Consciente, vários comércios estão abertos aqui da cidade, da Rua Nova, Major Belo, da Maria Carneiro, Paulo Charadia, teriam fechado. Então, o que nós fizemos até então, o TAC que tinha com o Ministério Público, ele foi benéfico para o município, bom para o município, que permitiu nós não perdermos empregos e mantermos o comércio oxigenando, mesmo com um movimento menor diante da pandemia, mas deu pulmão para essas pessoas. É o pinga-pinga, é o gota-gota. Então, nós conseguimos aquilo. Só que, tanto o Minas Consciente como uma outra lei, que é chamada de Deliberação 17, proibia várias coisas. Entre essas coisas, restaurantes, bares, academias, clubes, igrejas e muitas outras coisas. Eu discordo dessa lei, mas não tinha poderes para mudar essa lei. Quando eu tentei mudar alguma coisa aqui, a Justiça, fazendo a sua parte, foi lá e restringiu o prefeito de decretar. Aí eu fiquei aguardando e fiz um trabalho enorme junto com a Associação Mineira dos Municípios para que todos os prefeitos falando junto tivessem uma força junto ao governador, e tivemos, junto ao comitê que cuida da pandemia no estado de Minas Gerais. Então, nós ganhamos uma cadeira lá no comitê, através da AMM, Associação Mineira dos Municípios, e conseguimos, como prefeitos, colocar o nosso pensamento e a realidade do que passa todos os dias os comerciantes e o que nós estávamos vivendo, por exemplo, na cidade de Itajubá. A cidade que fez o seu dever de casa, a cidade que, desde o começo, fez tudo o que precisava ser feito para achatar a curva da doença. Infelizmente, perdemos algumas vidas, mas foram poucas perto de outras cidades. Talvez o nível de sucesso de Itajubá seja um dos melhores do Brasil no combate à pandemia. Parabéns aos médicos, enfermeiros e principalmente à equipe da vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. No nome da nossa diretora lá, Eliane, quero cumprimentar todos os profissionais. Ao ex-secretário Nilo, que fez um trabalho brilhante até um mês atrás. A secretária Goretti, que vem fazendo. A toda a equipe, certo? Esse exército de 630 profissionais da saúde, nossa aqui da prefeitura, os profissionais do hospital e escola, através da sua diretoria, todos os membros, enfim, todas as entidades que fazem parte disso. Então, nós estamos ainda no meio da pandemia, os casos vêm crescendo em torno de 4%, 5% ao dia, mas o mais importante é que nós estamos evitando a internação dessas pessoas. São pessoas que estão ficando, na maioria delas, assintomáticos, e todos são assintomáticos, mas são constatados. A vigilância acompanha ele para que eles fiquem os 14 dias de quarentena em casa. Nós estamos evitando uma proliferação maior, fechamos o que tinha que ser feito, mas tem um momento que a cidade não aguenta mais. E a lei estadual estava proibindo, e agora flexibilizou. Flexibilizou, e quero deixar bem claro e peço a atenção da população de Itajubá, principalmente dos bairros periféricos, que alguns deles não vêm seguindo as ordens, as orientações, que é usar máscaras, distanciar 2 metros nas filas das pessoas, não subestimar, para que nós possamos, daqui a 28 dias, sairmos da faixa amarela e irmos para a faixa verde. E eu vou explicar agora o que é amarela, verde e vermelha. É igual o sinal de trânsito. No vermelho, você não pode ir, não pode quase nada, é os serviços essenciais. Esse nós já passamos ele. Nós estamos no sinal amarelo, que é a atenção. A atenção pode os serviços essenciais. O que são os serviços essenciais? Supermercados, postos de gasolina, certo? E muitos outros que eu poderia citar aqui. Agora, com a faixa amarela, pode abrir também restaurantes, bares, dentro das normas que a prefeitura vai ditar, com distanciamento de mesas, com uso obrigatório de máscaras, com álcool em gel para todo mundo, com um protocolo de conduta que deve ter os funcionários e os clientes, certo? Para que nós não possamos correr o risco de voltarmos para a faixa vermelha. Então, nós estamos no meio do caminho em que está flexibilizando que, se Itajubá manter os números positivos, daqui a alguns dias, o Estado vai nos credenciar como faixa verde e nós poderemos reabrir daqui a alguns dias academias e clubes e possibilitar aglomerações maiores em igrejas e outros lugares. Fora isso, a lei estadual restringe só aquilo que você pode na faixa amarela. Então, nós aderimos à faixa amarela.
Eu já estou em contato com o Ministério Público, eu tentei ontem, não consegui, mas para nós deixarmos o TAC que ficou para trás, vai ser revogado cerca de 30 decretos que foram feitos desde março até agora, e por volta de 4 horas da tarde nós soltaremos esse novo decreto, essa nova forma de agir, mostrando a conduta que deve ter os restaurantes de Itajubá, permitindo que a partir de hoje à noite alguns restaurantes já possam voltar a funcionar, mas de uma forma, eu peço ao povo de Itajubá, de uma forma organizada. Se tiver aglomeração fora esse estabelecimento, perderá o seu alvará. Por quê? Porque tem que ser rígido. Então, se está possibilitando abrir, não pode uma meia dúzia atrapalhar milhares de outros comerciantes. E se nós fizermos o dever de casa, uma classe tão sacrificada como os donos de academia, que trazem saúde para o nosso povo, possam reabrir também daqui a alguns dias. Mas essa lei é estadual, então nós vamos fazer um trabalho, um por todos, todos por Itajubá, para que daqui a alguns dias nós possamos voltar ao novo normal diante da pandemia. Essa questão de academia é interessante, Rodrigo, porque no formato anterior do Minas Consciente, a academia nem entrava, né, em nenhuma das faixas, só quando a pandemia acabasse. Agora não, agora a academia foi incluída na faixa mais verde, branda, que é a faixa verde. E nós então, vamos chegar lá, se Deus quiser. É um trabalho de equipe, é um trabalho onde todos nós temos que fazer a nossa parte. Aqui vem até a pergunta do Tiago, o que fazer com as pessoas que estão fazendo aglomeração em quadras e tal. Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Usando a máscara, mantendo o distanciamento, para que a gente, Itajubá continue com os seus números. A gente fala assim, os números de Itajubá estão subindo. Claro que estão subindo, até mesmo porque são número acumulativo. O Brasil estão subindo, o mundo está subindo. E são números acumulativos, né? Você não tira ninguém da... Depois que entrou, você continua lá. Se você olhar o boletim da prefeitura diariamente, a pessoa que contaminou lá em março continua lá contando. Então é claro que os números aumentam. São acumulativos. É acumulativo. E o que interessa é, as pessoas que estão se contaminando estão com casos leves, a maioria deles assintomáticos e em casa, só sob monitoramento e isolado, que é o que todo mundo quer, né? Que quando a doença chegar, chegue de maneira leve, branda, garantindo que as instituições de saúde não vão ficar superlotadas, que é exatamente o que você falou, o trabalho aí de achatar a curva, todo mundo fala. Garantir que tenhamos sempre leitos disponíveis para quem precisar, que são os casos mais graves. Lamentamos, evidentemente, por cada perda. Eu lembro, Rodrigo, no começo da pandemia, você torcendo para que Itajubá ficasse no zero ali na questão de óbitos. Eu via o seu esforço, o esforço do Nilo, do Dr. Nilo na época, da equipe toda, mas evidentemente a gente sabia que uma hora ia chegar, né? E nós não estamos imunes a isso, infelizmente é o mundo todo que está passando por isso. Eu vou já encerrar o programa, só voltando ao assunto do asfalto, Rodrigo. A Márcia perguntou se vai terminar de asfaltar o bairro da Estância até na igreja. Tem alguma previsão lá? Tem vários asfaltamentos que nós estamos fazendo em vários bairros. Hoje está lá no Eu peço Retiro, desculpa que vai dinheiro nisso, vai muito recurso. Nós temos 287 quilômetros de estradas rurais. É como se você pegasse daqui de Itajubá, fosse até o Rio de Janeiro praticamente. Ir a São Paulo e andar mais 30 quilômetros ainda, é o que nós temos de estradas rurais aqui em Itajubá. Então, tecnicamente, hoje, financeiramente, humanamente impossível tudo isso. Mas nós fizemos o dever de casa nesse sentido. Agora, só voltando ao caso dos restaurantes, então aqui vai um recado para os donos de restaurantes. Eu já falei com o presidente da associação deles e peço atenção a todos. Preparem o protocolo da conduta que o Minas Consciente tem. Todos os restaurantes, todos os estabelecimentos têm que ter esse protocolo. Sem esse protocolo não tem como funcionar. Dê uma entrada no site da prefeitura que nós vamos disponibilizar, ou já entra aí no Google e vê protocolo do Minas Consciente, protocolo de conduta. O que você deve ter de higienização, de distanciamento, do banheiro, do sabonete, o treinamento com os funcionários, para que nós possamos voltar em paz, sem ter problema com a vigilância sanitária, sem ter problema com ninguém, e para que juntos nós possamos, todos que estão abertos, ajudarmos aqueles que estão fechados. Sobre aglomerações em espaços abertos, não. Por exemplo, lá no Parque da Cidade ou lá no ITC, alguns que estão profissionais, que estão dando aulas. Eu acredito que na hora que voltar à academia, o pessoal volta para a academia, que é necessário isso. Mas eles estão mantendo a distância de 2 metros, 3 metros, até de 5 metros de distância, certo? Lá é uma área ventilada, área aberta. Eu acho que o errado é a pessoa ficar com depressão, tomando remédio, álcool em casa. Infelizmente o alcoolismo aumentou muito no mundo inteiro, violência doméstica.
Então, se nós tivermos um jeito de desafogar um pouco isso, eu acho que, penso eu, que é positivo. Então, tem dado certo. Se a solução fosse tão simples, né, Rodrigo? Já teriam resolvido. Não é simplesmente se trancar. Eu né? penso para as pessoas... O ser humano é um ser complexo que precisa do convívio, que precisa do espaço, que precisa ter liberdade. Não é simplesmente se trancar. Se fosse assim, já teria resolvido, né, lá na Europa, onde o vírus chegou tão antes de nós, mas não é tão simples assim resolver. Nem os países mais desenvolvidos do mundo. E uma coisa muito importante, Melo. Sempre que vocês forem julgar alguma coisa, se coloquem no lugar do outro. E sempre que forem criticar alguma coisa da prefeitura, tentem se colocar no meu lugar. Março de 2020 agora. Nós já estávamos vendo a pandemia chegar nos Estados Unidos, tinha chegado lá, já tinha passado pela China. Nós sabíamos que ia chegar ao Brasil, mas qual é a notícia que eu tive de um dos maiores profissionais de saúde do país? Rodrigo, se prepara para o pior. Você terá nos próximos 30 dias 4.000 infectados, 800 internados. Desses 800 internados, 200 precisarão de UTIs, e dos 200 de UTI, que você não tem essas 200 UTIs, 100 vão morrer. Eu falei, meu Deus do céu, no meu governo, com 85% de aprovação, com uma festa de aniversário de Itajubá, com tantas obras para sair, com educação indo bem, saúde indo bem, justo agora. Mas vamos enfrentar isso, vamos encarar. O que eu devo fazer? Faz tudo o que precisar ser feito, nem que seja impopular. Certo? Você tem que tomar as atitudes mais enérgicas e drásticas possíveis. Tem que achatar essa curva. Cancelei os shows, fechei escolas na época. Nenhum prefeito quer fazer isso, não. Fechamos o comércio, fizemos um tranco danado e Itajubá fez o dever de casa. Nós achatamos a curva. Quanto mais as pessoas acham que foi desnecessário, quer dizer que foi sucesso o que nós fizemos no começo. E se os números nossos estão muito melhores de que Pouso Alegre, Extrema e outros lugares, é porque nós fizemos bem o dever de casa. Então eu tinha que fazer aquele papel naquela época. E depois eu percebi que nós estávamos sob o comando da saúde de Itajubá e sobre os técnicos, e fizemos o dever de casa. E tentei ir reabrindo de uma forma flexível e organizada o comércio. Tivemos um problema de entendimento com a justiça, certo? Se pode ou não pode aquilo. Hoje nós compreendemos as duas partes e eu penso que agora nós estamos em harmonia e vamos começar a flexibilizar. Então, os donos de restaurante, preparem seus restaurantes, preparem seus funcionários, preparem a alimentação, mas, por favor, dentro da conduta, da higiene e da prudência necessária para que possamos correr em paz com o nosso comércio da cidade. Amém. Ô, Matheus, eu acho que eu escolhi bem o candidato do último programa, hein? Não podia encerrar diferente. Rodrigo, fico muito feliz de você estar aqui. A gente conversou com o Christian, nosso vice-prefeito, lá no finalzinho do mês passado. Conversamos com o Dr. Nilo na semana passada aqui. A saúde é o assunto que sempre, né, toma conta. Espero que o nosso programa tenha cumprido com o seu objetivo, que é levar a informação sempre de maneira clara, transparente, para o nosso ouvinte, para ele entender o que está acontecendo e poder até contribuir e ajudar, né, quando precisa ajudar. A gente não pode esquecer domingo é Dia dos Pais. Então a gente tem que cumprimentar os pais que nos assistem, que acompanham o nosso programa, para que possa comemorar o dia próximo dos seus filhos, na medida do possível. A gente sabe que tem muita gente aí passando por dificuldade. Até ontem, antes de ontem, fez 5 anos do falecimento do meu pai. E o meu sobrinho, que tem 11 anos de idade, publicou no Instagram, né? Falando assim, vovô, 5 anos de saudade, mas agora eu entendi por que Papai do Céu levou você. Você não ia aguentar ficar sem me abraçar durante essa pandemia. Coisa forte. 11 anos. Bonito e é forte. complicado falar essas coisas, mas enfim, a gente sabe que tem muita gente passando por isso. Tem um ouvinte que insistiu em mandar um áudio e a gente vai ouvir esse áudio agora para a gente encerrar o programa respondendo esse ouvinte. Vamos ter que ouvir, Rodrigo. Pai, o senhor sabe que todos os dias são importantes, mas hoje, Dia dos Pais, para mim, João Pedro, é um dia muito especial, pois comemoro o dia que tenho a oportunidade de agradecer àquele que me inspira a ser útil, ser próspero, fraterno e ter amor a Deus e a tudo que é bom. Obrigado, meu pai e amigo. Feliz dia em que lhe desejo o que tenho de mais valioso, meu amor e meu abraço. Feliz Dia dos Pais, papai! Para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando o programa, quem acabou de falar aí foi o PP e o Gustavinho, né? Filhos do nosso prefeito, nosso amigo Rodrigo Rieira. E na pessoa desse pai, estou me segurando aqui, viu? A gente deixa a nossa mensagem de Feliz Dia dos Pais para todos os nossos ouvintes. Seu pai não está aqui, né? Eu queria que ele estivesse junto para juntar as 3 gerações, Matheus.
Mas um abraço também para o seu Sebastião, que nos recebeu aí de portas abertas aqui na rádio. O programa se encerra hoje, repetindo aí, esclarecendo para os nossos ouvintes, em razão da exigência da lei eleitoral. A partir de 10 de agosto, quem pretende participar da eleição esse ano não pode fazer programa em rádio. Então a gente se ausenta aí, mas com a esperança de voltar depois da eleição para continuar esse programa, que eu gostei da parceria aqui com o Matheus, viu? O Matheus ali na técnica e a gente aqui no microfone. Espero que a gente volte na segunda temporada, hein, Melo? Muito obrigado, viu? Gostei bastante de ser bancada. Espero ter feito perguntas inteligentes para você e também para ter auxiliado os ouvintes. Muito obrigado, viu? Matheus, a gente agradece, viu? E aquela história, toda pergunta é bem-vinda, toda pergunta é inteligente. A dúvida é que não pode ficar. E acho que esse era o objetivo aqui. Rodrigo, consegue dizer tchau? Ô Melo, Tá os dois aqui segurando para não chorar, cara. você me pegou te agradeço de coração. A esse presente, como ser pai, eu tenho 2 filhos maravilhosos. O João Pedro é um menino de 15 anos, um menino parceiro meu. Eu aprendi com meu pai da amizade que tem com o filho. E a mensagem do PP, meu filho, João Pedro, hoje, e finalizando com o Gustavinho, de 4 anos, o Gustavo, meu filho, lindas crianças, parceiros, bem criado, que eu agradeço a minha esposa pelo tratamento, pela criação que dá, ter uma família unida, uma família que todos os dias, meu filho de 15 anos me dá um abraço e um beijo de boa noite, pai, aonde eu troco ideias com ele, aonde o pequeno, o meu Gustavinho, é grudado no pai e na mãe, as brincadeiras saudáveis. E ouvir isso, eu vou lembrar o resto da minha vida. Nos meus 46 anos, eu não esperava ouvir uma coisa tão gostosa e emocionado. Estou firme aqui respirando, mas eu quero agradecer. Quero te agradecer, Melo. Mas agradecer também ao meu pai. Meu pai, Melo, quero, em nome do Parabéns Dia dos Pais, ao meu pai Sebastião, dar um parabéns a todos os pais e aqueles que fazem o papel também de pais, os padrastos, os tios, a todos os familiares que fazem o papel de pai, que são verdadeiros pais também. Porque eu tenho em casa um pai que me ensinou a ser digno, a fazer o bem, a não guardar mágoas, a respeitar as famílias, me ensinou a ser empresário, a ser político, a ser comerciante. E um dia eu cheguei no meu pai e falei, ô pai, e eu tinha 30 anos de idade, 29 anos de idade, falei, o dia que eu tiver um filho, eu quero que o meu filho seja igual a você. Ele falou assim, pois é, eu tive um filho igual a este, então faça você também quando tiver o seu filho. E hoje eu posso dizer que a escola do meu pai, que é amigo, irmão, eu falo sempre, meu pai viveu na política, às vezes sofre com as opressões da política, as vinganças, perseguições. Ele nem liga, ele me ensinou a ser maior do que isso. Ele me ensinou que a vida tem que ser vivida, que a vida é muito curta para ser pequena. O papel de pai, de companheiro, de irmão, de amigo. Então, feliz Dias dos Pais a todos aqueles que são pais ou que fazem o verdadeiro papel de pai. E você, Melo, que se emocionou falando do seu pai, que eu conheci há 5 anos atrás, ele fez um filho formado numa das melhores faculdades e institutos mais difíceis do Brasil, que veio para uma cidade e que foi secretário municipal, vereador da cidade, professor exemplar. Então, eu quero te dar os parabéns também ao seu pai, certo? Que lá de cima está te iluminando aqui no nosso mundo aqui. Parabéns a todos os pais, obrigado aos meus 2 filhos, que me emocionaram neste momento. Um grande abraço a todos, fique com Deus. E vamos em frente, Rodrigo, obrigado. Encerramos o programa, o último programa dessa temporada, com as palavras do nosso prefeito Rodrigo Rieira. Que Deus abençoe a todos nós, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser.